pegadinha do malandro. Eu não estou recebendo direitos autorais. Direito de imagem. Eu desliguei. Tá desligado. Você acumula ali, ela tem isso. Tá bom. Ordem. Consegui. Tem mais menino do que a gente grande nessa igreja? Não, acabou. Sumiu todo mundo. Amém. Senhor Jesus, me coloco a tua presença neste momento, ó Pai, para ser usado por Ti e para passar aquilo, ó Deus, que nos foi encarregado e aquilo que nos foi confiado, ó Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos trazer clareza da Tua palavra e a capacidade, ó Pai, para nos fazer compreender, ó Pai, aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Que somente a Tua palavra, ó Deus, que somente a Tua verdade venha significar, ó Pai, que somente a Tua palavra, ó Deus, seja real, ó Deus. Usa-me, ó Pai, para falar de Ti e daquilo que o Senhor nos deixou, ó Pai. O Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Alexandre pediu para mim poder falar sobre a Santa Ceia. Thaís devia estar aqui. Thaís devia estar aqui, Marquinhos. Porque o restante é todo mundo, eu acredito, bem. Vocês dois ainda estão começando ainda mais. Ali um casal, a Vanessa, a maioria aqui já conhece e sabe muito, ou já participou de muito da Santa Ceia. Aí eu queria começar a fazer uma introdução, porque nós conhecemos a Santa Ceia, muitas pessoas, a gente vem da maioria do catolicismo, e a gente tem lá o trabalho na igreja, a hóstia, o pão e tudo isso, e a pessoa vem para a igreja protestante, aceita Jesus, vem para a igreja protestante e aqui passa por um batismo e ele começa a partir daí, ou antes do batismo, hoje em dia eu vejo isso, não sou tão velho, mas hoje a gente vê pessoas que não foram batizadas ainda ceando, algumas igrejas permitem isso, outras ainda não. Principalmente as igrejas mais tradicionais não permitem, mas por uma razão ou outra permitem-se que pessoas que aceitaram Jesus sejam batizadas. E aí a pessoa entra e começa a tomar o pão, o vinho, e é o corpo de Cristo, e a gente vai entrando, e quando é fé, aquilo passa a ser como, se deixarmos, aquilo passa a funcionar como na igreja católica. A gente chega, toma o pão, o vinho, e aquilo simplesmente não entra e não nos faz, não nos traz a compreensão do que realmente é e do significado que funciona, do que é realmente que desejou. Se eu estiver meio rápido, vocês me param, é porque hoje eu tenho que acabar mais cedo. Eu falo rápido mesmo. Ok. Para a gente começar a entender a ceia, eu quero voltar a 3.400 anos atrás. Deus fez quem está lendo a Bíblia Gênesis, quem passou por Gênesis aí já viu a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez aliança com Abraão, que da descendência dele teria um povo escolhido. Aí vem Abraão, vem Isaac, que é o filho de Abraão, filho da promessa. De Isaac tem Jacó e Esaú, que são os dois irmãos, e Jacó é o que recebe a bênção. De Jacó, que teve 12 filhos. Esses 12 filhos são os que virão depois formar as 12 tribos de Israel. E aí tem toda essa história. Um dos filhos de Jacó, José,
foi vendido para o Egito como escravo. No Egito ele se torna governador. Todos nós acho que conhecem essa história. Ele era o segundo no Egito e a família dele vem, os irmãos vêm comprar, porque está passando por um tempo de fome, e aí eles vêm, compram as coisas, acontece a questão da taça, não sei se vocês todos conseguem compreender. Mas, devido à fome que estava tendo na região onde Jacó vivia, quando eles descobrem que José é o segundo homem mais poderoso do Egito, é o governador do Egito, José manda que o povo que vai lá e busca a família dele. A família de Jacó vem, 70 pessoas vêm para o Egito. Aí é como começa. Essas 70 pessoas vêm para o Egito e estão sob a guarda, sob a proteção de José. José morre. Troca-se o faraó. E agora o que acontece? Esse faraó vê aquele povo crescendo, vê aquele povo diferente dos egípcios. E aí o que ele decide? Ele decide escravizar esse povo. Então você vê que Abraão tem a promessa, acontece tudo isso, eles chegam, dessa maneira eles vêm para o Egito, e aí eles ficam 400 anos sendo escravizados. Dá um total de 430, mais ou menos. Eles estão escravizados e aí, nesse processo de escravização, eles começam a pedir a Deus para libertar. Eles estão debaixo de uma promessa, eles estão debaixo de uma bênção, eles estão debaixo de uma aliança que Deus fez com Abraão. E aí, vai os anos passando e eles estão sofrendo. E a população continua aumentando. Deus pega e manda Moisés começar a conversar com o faraó e a negociar para que o povo possa ir embora para Canaã, para a terra prometida. Aí entra a parte das 10 pragas. Tem gafanhotos, tem várias pragas e o livro de Êxodo trata sobre isso. A última praga é... Quem sabe a última praga? É a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Muito bem. Com a morte dos primogênitos... Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Ok. A última praga foi a morte dos primogênitos. Deus, lá em Êxodo, é o momento que Deus estabelece a Páscoa. É nessa noite da morte dos primogênitos. Deus fala para eles para poder pegar um cordeiro ou um cabrito, pegar o sangue, colocar sobre os umbrais da porta, que o anjo vai passar naquela noite. O anjo de Deus vai passar naquela noite e vai matar todos os primogênitos nas casas que não tem o sangue sobre as portas. Ou seja, Páscoa significa passagem. Então, vai ter uma passagem. Naquela noite, o anjo passa e aí a maioria dos egípcios, na casa dos egípcios, todos os primogênitos são mortos. Naquele momento, o faraó decide deixar o povo ir. Naquele momento, Deus fez a instituição da Páscoa, que era pegar um cordeiro no dia 10 do mês, que hoje daria março, abril, mais ou menos. Pegaria-se o cordeiro, mataria, teria que assá-lo, não poderia cozer, e Deus deixa todos como deveria ser feito. E deveria-se também comê-lo todo. Se não comesse todo, a família de pelo menos 10 pessoas não comesse todo, teria que chamar uma outra família, teria todo um ritual ali como deveria acontecer aquilo. E é isso aí. Exatamente. Deixa eu pensar aqui exatamente. E todas deveriam comer junto, passar sobre o sangue, e naquela noite o anjo viria. Isso aconteceu mais ou menos 1440 anos antes de Cristo. Ou seja, nós vamos falar sobre a ceia que aconteceu
e ao mesmo tempo nós vamos vou tentar fazer um paralelo da Páscoa com a Santa Ceia. A Páscoa que nós conhecemos hoje, como se diz, a Páscoa comercial, do coelhinho e do chocolate, essa Páscoa comercial não tem nada a ver com a Páscoa cristã, que também nós como cristãos também não celebramos a Páscoa em si, nós celebramos a Santa Ceia. E aí Deus mata ali os primogênitos, o povo de Israel sai, o povo que vai ser Israel saem, e eles vão caminhar pelos 40 anos no deserto. O cordeiro, só para vocês entenderem, o cordeiro deveria ser sem mácula. Então a gente começa a fazer um paralelo com Cristo, que é o nosso cordeiro. O sangue derramado, o sangue de Cristo derramado por nós. E ali era o pão sem fermento, e na Páscoa deveria se comer o cordeiro, o pão sem fermento e ervas amargas, para poder você lembrar do tempo amargo que eles passaram, o período de escravidão que eles passaram no Egito. Então, a Páscoa, se alguém quiser ler, deixa eu ler rapidão só, Êxodo 12, eu tenho anotado aqui, só mesmo para vocês pegar onde está, e fazer para mim poder, antes de eu passar aqui para frente. Êxodo 12, 3 a 5. É a parte que eu falei do cordeiro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só como o seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomaram o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Ou seja, aqui nós estamos vendo Deus dando direção, Deus direcionando exatamente como Ele gostaria que fosse feito a Páscoa. E o mesmo Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos dá ordenanças e nos dá os direcionamentos de como agir na Santa Ceia, como agir na hora da ceia. Isso aí. Os judeus tinham 7 festas judaicas. A Páscoa era uma das festas que Deus deixou, como se diz, um feriado que Deus deixou para eles comemorarem, para eles relembrarem. Então, eles comemoravam sempre. Jesus, sendo judeu, Jesus estava comemorando a Páscoa. Então, a ceia foi instituída na noite em que Jesus estava celebrando a Páscoa. Jesus, como todos os judeus celebravam anualmente, no 14º dia do primeiro mês. Tá bom? Isso aí. Ok. A Páscoa... Uma pergunta? Eu não sabia. Eu achei que só eles matavam o cordeiro e passaram na porta, mas eu não sabia dessa parte que eles comeram a carne. Não sabia. Eles sacrificavam e comeram. E queimaram, assaram. Comer tudo. Comer, tinha que comer tudo. Legal. Então, a Páscoa, que era de um dia, tinha um segmento das festas, que era como se fosse um feriado cumprido, que já vinha pela chamada festa dos pães asmos. Então, que é os pães sem fermentos, que também Deus ordenou também como deveria acontecer. Então, algumas vezes a gente vai achar na Bíblia a palavra Páscoa, porque como era Páscoa e festa dos pães asmos, com o tempo ela começou a ser conhecida como uma festa só. Então você vai achar na Bíblia
a festa dos pães asmos, que começa na Páscoa. Mas na verdade eram duas datas, só que eram seguidas, e na verdade Israel ficava ali, aquele povo ficava por 8 dias, eram 8 dias o período com que eles, daquela celebração. Então, a passagem, essa passagem do anjo, ela está relacionada, porque naquele momento que o anjo passou e morreu os primogênitos, ela está relacionada à libertação do povo de Israel do Egito. Ou seja, o anjo passou e aquela passagem, a Páscoa. Então, toda vez que nós falamos de Páscoa, nós estamos relembrando, eles estavam comemorando, está relacionado à libertação do povo do Egito. O mesmo vai acontecer com a nossa ceia. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós de uma certa forma estamos celebrando um novo nascimento. Nós estamos celebrando a nossa passagem, estamos lembrando do Cordeiro que derramou o sangue, o Cordeiro que foi sacrificado, o Cordeiro que não tinha manchas, o Cordeiro sem defeito, que teve o seu sangue derramado, para que hoje nós possamos viver esta passagem. É interessante lembrar que quando Deus manda fazer isso, ele fala que é o mês primeiro, é o primeiro mês. Naquela época o povo de Israel estava debaixo do calendário egípcio. Então, ou seja, não era o mês primeiro deles. Mas Deus, naquele momento que retira eles, começa-se uma nova contagem. Agora eles não estão mais contando os anos, contando os meses, baseado naquela vida de escravidão. Agora eles estão uma nova vida, eles têm um novo calendário e eles começam a partir dali viver uma vida em liberdade. Eles estão fora da escravidão do Egito. Nós podemos fazer muito esse paralelo com a nossa vida, quando aceitamos Jesus, quando reconhecemos o sangue de Cristo e a gente começa a ter uma nova vida. A gente começa a ter uma contagem diferente dos nossos anos, de quando nós fomos libertos, de quando a gente saiu no caso do reinado, saímos da escravidão de Faraó. Em Mateus, agora vamos lá, 1440 anos depois da Páscoa, da primeira Páscoa, da morte dos egípcios, da morte dos primogênitos egípcios. 1440 anos depois, nós vemos em Mateus 26, versículo 17. Alguma dúvida, gente? É a última Páscoa. O meu tá o título, a última Páscoa e a Santa Ceia. Exatamente, é a última Páscoa e a Santa Ceia. Você pode ler? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Pode continuar. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um entre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído.
melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui aconteceu numa quinta-feira. Nós vemos que Jesus já tinha, de certa forma, preparado um local para a celebração da Páscoa, por ele ser judeu, e nessa época o sacerdote matava o cordeiro, então 2 pessoas levavam lá o cordeiro para o sacerdote, eles traziam esse cordeiro, e Jesus está ali naquela noite, celebrando a Páscoa com os discípulos. E nessa noite, foi a noite em que Jesus instituiu a ceia. A ceia não existia antes. Antes, para os judeus, acho que acredito que até hoje não posso afirmar, mas eles celebram a Páscoa. Nós, a partir daquele momento, os cristãos, os discípulos ali, e através do próprio Jesus, foi instituído a ceia. Durante aquele momento, no momento da comemoração da Páscoa, é onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde ele mostra ali uma não é humilhação, mas é Uma humildade. uma humildade. Jesus mostra uma humildade, ele lava os pés do discípulo, e ele mostra, naquele momento que eles estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, ele mostra aquilo ali, aquela questão de humildade, e ali naquele momento ele pega o pão e ele pega o vinho. E aí ele institui a comunhão, a Santa Ceia em um momento de comunhão. E, por incrível que pareça, é na noite que o Senhor Jesus foi traído. Ou seja, eles estavam no momento de celebração, eles estavam no momento de comunhão, e Jesus foi traído naquela noite por Judas. Jesus pega ali o pão e o vinho, e aí ele fala, e tomando o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Aqui Jesus, neste momento, ele está fazendo digamos assim, ele está fazendo uma figura de linguagem naquele momento. Ele está demonstrando uma figura de linguagem quando ele pega o pão e rasga, mas ao mesmo tempo ele está mostrando para o que vai acontecer, que é o corpo dele sendo rasgado. A mesma coisa, ele pega o cálice, e aí ele pega e mostra: cálice, bebei dele todo, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Vocês conseguem entender que lá no Antigo Testamento, a liberdade, a remissão dos pecados estava relacionado ao sacrifício do Cordeiro, ao derramamento de sangue. E agora no Novo Testamento, a remissão de pecados também está relacionada ao derramamento de sangue. Mas aí, naquele tempo, assim como sacrificavam um cordeiro que estava ali representando o pecado daquela família,
e era um cordeiro sem mancha. Agora nós temos o cordeiro, que é representado em Cristo Jesus, que está rasgando o corpo, representado pelo pão, que está derramando o sangue, é representado pelo vinho, e aí nós somos redimidos, somos remidos através de Jesus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Existem 3 maneiras históricas de visão em relação ao pão e o vinho. Não sei se alguém já falou, vocês já ouviram a palavra transubstanciação, que é de trans é de transformação. Muitas pessoas acreditavam que a transubstanciação é quando o sacerdote ora e o pão se transforma literalmente em carne e sangue de Cristo. A outra maneira de se pensar é a consubstanciação. O pão e o vinho não se transformam, mas ele contém o sangue e o corpo de Cristo. E a mais aceita, que é a questão, e a própria, eu acredito assim também, que é a questão do memorial, que é o que a própria Bíblia deixa mais claro. Ou seja, quando nós ceiamos, nós estamos tendo um momento de comunhão, estamos vivendo através de uma figura de pão, do vinho, mas é um memorial que nós fazemos, relembrando da morte de Cristo, relembrando do corpo que foi rasgado e relembrando do sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ok, Jesus... Acho que os católicos, né, usam da transubstanciação. Sim, os católicos. E os luteranos da consubstanciação. Exatamente. Eu nunca ouvi falar dessas palavras. Eu não consigo nem falar, eu acho. Mas é os católicos e os luteranos. E aí, e os outros têm a questão do memorial, onde os objetos simbolizam o corpo de Cristo. Queria ler também. Então, tudo vocês estão entendendo, gente? Sim. Então vamos lá. Jesus, nós tínhamos a Páscoa no Velho Testamento, no Antigo Testamento, instituída por Deus. Jesus, na noite em que foi traído, celebrando a Páscoa, ele institui a ceia. No momento daquela reunião, Jesus se levanta, Jesus provavelmente não estava levantado, mas Jesus fala ali que aquela é a ceia, e ele institui, e que ele só vai tomar de novo quando se reunir com a igreja, quando ele reunir com as pessoas. De novo. Em 1 Coríntios, nós já vemos... Posso só? O último versículo aqui fala que antes deles terminarem essa reunião e ir para o Monte das Oliveiras, eles cantaram um hino. Imagina Jesus, né? Cantando um hino. Eu estou imaginando, assim, né? Não, e sabendo tudo que ele ia passar em algumas horas, né? Adorando, louvando. É lindo isso. E o tempo passa, 1 Coríntios, e aí nós vemos lá em 1 Coríntios 11, versículo 17. O que ele está chamado aí na parte superior, antes do 17, provavelmente grifado aí. A ceia do Senhor. O que mais? Tem alguém outra que fala da palavra? Instrução. Quanto à celebração da ceia. Como? Instrução. Igual. Também? O meu tá dimensões nas ceias de irmãos, o modo de Certeza que é celebrar a dimensões? Santa Ceia. Dissensões. Dissensões Essa é a palavra que eu estava buscando. nas ceias dos irmãos. Exatamente. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Problema. Problema. Paulo, agora, Jesus instituiu a ceia e Paulo, passa-se um tempo,
Paulo agora vem normatizar, vamos dizer essa palavra. Paulo vai organizar o negócio, porque Paulo viu que na igreja de Corinto o povo estava reunindo, o negócio estava meio bagunçado. Uma balela. Estava lá, ou seja, como tinha toda a questão, o povo estava... E aí Paulo começa. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha, o que eu vou falar aqui não é para deixar vocês se sentindo bem, não. Vocês não estão fazendo um good job. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ou seja, ele tinha ouvido falar, falaram para ele, e ele estava realmente acreditando naquilo ali. Minha versão fala divisões. Divisões. Está pior. Vamos para o 20. De sorte que quando... Eu vou ler o 19 para não perder nada do contexto. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Ou seja, estava até na reunião que supostamente deveria ser um momento de comunhão, deveria ser um momento de celebração, mas não. O negócio ali estava bem desorganizado, estava servindo para divisões, cada um trazia um pouco de comida e cada um comia a sua e não preocupava com o irmão, ou seja, aquilo que era para ser um memorial, aquilo que é para ter um significado sério, aquilo que é para relembrar do tempo que éramos escravos, aquilo que é para lembrar da passagem para a nossa nova vida, aquilo que era para lembrar da remissão de pecados e através do derramamento do sangue do Cordeiro, não estava acontecendo ali. E aí ele começa no 11:23, digamos, normatizar tudo isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice e, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que come este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las eis quando eu for ter convosco. Ou seja, ele deu ali vamos dizer, um mapa de como deveria acontecer. E aí ele fala, o restante eu vou conversar com vocês quando eu chegar aí com vocês. No 1 Coríntios, aqui no 27, em 1 Coríntios 11, 27, nós vamos ver uma coisa que muita gente pensa, eu não sei se, acho que ninguém pensa nisso, mas é que a ceia perdoa pecados. Se a pessoa está em pecado, ele está... Purificado. Hã? Purificado. Não, ele pensa que a ceia perdoa os pecados dele. Então, assim, eu estou todo bagunçado, mas no momento que eu tomar a ceia, meus pecados serão perdoados. Se a gente pegar aqui o 1 Coríntios 11, o 27, nós vemos que aquele que come indignamente será culpado. Ou seja, aquele que come em pecado, ele será culpado por ter comido em pecado. Ele não vai ser, como se diz, agora eu tomei a ceia, então eu estou perdoado e estou livre. Ou seja, a Santa Ceia não tem esse poder, não tem essa função de tomei a ceia, estou sem pecado. Não, a Santa Ceia não faz essa purificação que, por incrível que pareça, algumas doutrinas acreditam que faz. A pessoa peca o mês inteirinho, tomou a ceia, eu ganho mais 30 dias para pecar. Ou, pô, estou liberado de novo, estou limpo aqui. Ou seja, a Santa Ceia não é um purgante que tira todo o pecado de você. A Santa Ceia é algo, é um memorial, é algo representativo e ela é para os salvos. Ela não é para, vamos dizer assim, para uma purificação de pecados ou para quem quer viver no pecado. A Santa Ceia não tem essa função. A ceia é um ato comemorativo da morte, mas não lembra apenas o sofrimento, e sim a vitória de Cristo. Ele vive, está presente. A ceia, que é ali o pão, que é o vinho, ela é um momento de nos fazer lembrar a quem pertencemos. Nesse momento de memorial, nós temos que fazer com gratidão, devemos fazer em comunhão e lembrando a quem nós pertencemos. Nós pertencemos àquele que nos comprou. Nós pertencemos a Cristo. Pertencemos àquele que, através do sangue derramado, através do corpo rasgado, através da morte de Cristo, a remissão dos nossos pecados, é a Ele a quem nós pertencemos. E é com esse coração contrito, com essa gratidão, que nós devemos nos aproximar, que nós devemos participar da ceia. É sério, né? Não é uma brincadeira. Através da ceia podemos olhar para trás e lembrar da morte expiatória por nós. A morte expiatória é a morte de Cristo. Jesus morreu em nosso lugar. Todos os pecados, toda a condenação que era para nós foi expiada ali no Cordeiro de Cristo, que era representado por Cristo. Por que a morte, a ceia não é também um momento de, vamos dizer, é um momento de entendimento e não é um momento de tristeza? Porque apesar da morte de Cristo, que foi a morte de cruz, foi uma morte que
que foi sofrida, uma morte que naquela época, como se pode dizer assim, era uma das mortes um jeito de morrer marginalizado, nós vemos que teve a ressurreição. Ou seja, se a morte é algo ruim, a ressurreição, ela tira todo o poder da morte. Ou seja... Eu sempre vi a ceia, sempre entendi a ceia como um momento de gratidão. Porque é o momento que você está reconhecendo o que Cristo fez por você e sendo grato pelo que Ele fez por você. É assim que eu sempre vi. Tá certo. Né? E não como um momento de tristeza, igual você está falando, mas assim, de gratidão. Por isso que chega a me emocionar quando, né? Mas porque pela gratidão por tudo que Ele fez por mim, sem eu merecer. Né? Tá certo. E é um momento de gratidão, igual eu falei, de gratidão, e que você o tem em comunhão, reconhecendo tudo que Deus fez por nós, tudo que Cristo fez por nós. Isso que eu falei sobre comunhão está em 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então é só Paulo, ele está falando sobre outra coisa aqui, mas ele traz o assunto da comunhão. E aí, para poder, digamos, justificar, ele mostrar ali que nós somos um só corpo, ele fala do pão. Ou seja, quando você ceia, no momento da ceia, quando você pega o pão, o mesmo pão, é um momento de comunhão. E aí mostra muito uma questão da pessoa fala, não, eu posso fazer a ceia, que entra na questão do que a gente tem trabalhado, na questão da igreja. Eu poderia muito bem pegar o pão na minha casa, pegar o vinho e orar e reconhecer e relembrar. Mas mesmo que eu relembre, mesmo que eu ore, mesmo que eu banque o sacerdote ali, ainda assim está faltando algo, ainda assim está faltando a comunhão, que é o que nós vamos encontrar apenas no momento que estamos reunidos dentro de uma igreja. Então, a ceia, ela tem toda essa representação. E além de todos a questão do Cristo morto, Cristo rasgado, sangue derramado, a remissão de pecados, a gratidão porque Cristo nos comprou, tem também a questão da comunhão que nós temos em irmãos. Que assim como Cristo estava ali em comunhão com os discípulos, Paulo depois fala sobre a igreja pelo processo, pela questão de reunir. Hoje nós também reunimos para poder ceiarmos junto. Esse versículo fala de unidade, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. E aí nós entramos aqui agora na parte aqui que é quem pode participar da ceia. Foi algo que nós sempre temos dentro das igrejas. As igrejas trazem essa questão, quem pode participar da ceia? Quem pode participar da ceia, praticamente são os salvos. A pessoa foram comprados, foram remidos, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, esses são os que podem participar da ceia. Ou seja, não existe uma regra para falar assim, determinada igreja, determinado grupo, homem, mulheres, até porque é cada um discernindo a si próprio. Não existe, não é nosso papel como igreja julgar um ao outro. Nós não julgamos quem pode tomar a ceia. O que nós devemos fazer como igreja é
explicar, podemos falar que representa a ceia, porque nesse versículo que fala de comer indignamente, se eu queira ver, não é necessariamente cometer pecado. Não tem ninguém que não tem pecado. Então, tipo assim, não, eu cometi pecado esse mês, então, se você for tomar ceia o mês que você não comete pecado, Então, nunca. vai sobrar água para poder, ninguém vai batizar, a água vai secar lá nos tanques. Então, o comer indignamente é comer sem a consciência, comer sem entendimento do que aquilo representa. Então, nós como igreja temos, e os líderes da igreja têm como obrigação trazer para as pessoas que estão na igreja o entendimento do que representa a ceia. A ceia não é uma coisa que, por exemplo, não é para comer. Tem fome? Come em casa. A ceia não é Encher a para isso. barriga. Né? Exatamente, que era o que estava se fazendo ali na igreja de Coríntio. A ceia é um memorial. E aí por que os salvos é quem devem tomar a ceia? Porque só realmente reconhecem e só aceitam o sacrifício de Cristo aqueles que foram salvos. Uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não reconhece, uma pessoa que não se importa com o que Cristo fez, não faz nenhum sentido você convidá-lo para participar da ceia. Essa pessoa não tem comunhão. Ela vai estar fazendo por fazer. Não vai ter o significado. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa mais legal possível. Essa pessoa ela não é não faz sentido nenhum para ela. Ela vai comer e ela vai comer para a própria condenação dela, porque ela não tem a consciência do que ela está fazendo. Ela está comendo para a própria condenação dela. Então, é papel da igreja, é papel dos líderes trazer essa consciência, trazer esse entendimento de que é salvo, é salvo, então os salvos têm direito à ceia. Aí entra uma questão que é a questão do batismo. Eu vi, acho que de 10 anos para cá apenas, pessoas que não são batizadas tomarem ceia. Você tinha visto há muito tempo atrás? Não, né? Também não. Eu nunca vi. Eu tenho visto de 10 anos, porque se você pegar a questão bíblica mesmo, não fala, batiza para tomar a ceia. Não existe essa, vamos dizer, essa determinação. Mas o paralelo está na questão do batismo. O povo de Israel, o povo hebreu, era um povo circuncidado. A circuncisão era o que, mostrava a diferença entre determinado povo, aquele povo separado, aquele povo que fazia parte da aliança com o restante do mundo. Ou seja, é algo que te marca, é algo que era marcado publicamente, vamos dizer assim, todo mundo, aquela pessoa é circuncidada, aquela pessoa é separada. Assim como nós temos o cordeiro na Páscoa, temos o pão, temos o vinho, e temos toda essa figura que transcende e vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, agora, o povo não é mais circuncidado. Agora eles são batizados. Então, é por isso que muitas igrejas não permitem que a pessoa que não é batizada não participe da ceia. Porque, ou seja, ela é uma demonstração pública de que agora eu faço parte disso. É uma demonstração, como se diz, espiritual, primeiramente, mas também física, de que agora você faz parte daquele grupo, da igreja, vamos dizer assim, da igreja universal, não do reino de Deus, da igreja de Cristo, porque se você fazer parte da igreja de Cristo, onde quer que você vá, você faz parte dessa comunhão, você tem direito de participar dessa comunhão. Então, o ato visível, vamos dizer assim, da circuncisão, que era no Antigo Testamento, o ato visível disso hoje é o batismo.
nas águas. E a ceia é uma ordenança à igreja. Não existe uma determinação de tempo em tempo, de quanto tempo seria, 30 dias, a cada 2 meses, mas eu já vi lugares que não tem data, simplesmente decidem quando quer. A maioria das igrejas funcionam uma vez ao mês, escolhe um final de semana para fazer uma vez ao mês, mas não existe nada biblicamente falando. Se a gente fosse pensar assim também, a Páscoa era comemorada uma vez ao ano, talvez se a gente pegasse a Santa Ceia também uma vez ao ano, mas eu acho que talvez uma vez ao ano seria muito, muito distante para poder nós participarmos por isso. Talvez traria seria uma solenidade mais respeitada, vamos dizer assim, se fizesse com mais tempo. Mas é importante nós entendermos que é um momento de comunhão e de muita representação. Que no momento que a gente pega ali, a gente está relembrando a morte de Cristo, nós estamos relembrando o que Cristo passou e a promessa que é de Mateus, onde ele fala, o próprio Cristo falando, digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide, ou seja, ele não ia mais participar não ia mais tomar o vinho, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, esse processo de comunhão que nós temos aqui hoje, de mês em mês, também vai continuar. Ou pelo menos vai ter pelo menos mais uma vez, que vai ser o dia que Cristo levar a sua igreja e o próprio Cristo vai celebrar a ceia conosco. Amém. Amém. Esse vai ser o dia Amém mesmo. mais que especial. Com certeza. Isso. Então nós temos, assim como nós temos o ato visível da circuncisão no batismo, nós temos o ato visível da simbologia da Páscoa, nós temos a ceia para nós. Então, basicamente, se a gente fosse falar que a gente comemora o que a gente comemora a Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa, nós celebramos a ceia. Seria a melhor forma de definir. Até porque acho que ninguém aqui é judeu, né? Não faz nenhum sentido. É. Mas é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que ficou? Passei 1 minuto já. Alguém tem mais alguma pergunta? Depois dessa aí, não tem nada. Eu acho que você explicou muito bem. Eu também acho. Você explicou bem esmiuçado, bem explicado. De maneira bem simples de Mas é entender. isso aí. Então, ou seja, quando a gente pegar aí a questão da Páscoa, a gente vai conseguir relembrar e vai tentar colocar isso em linha, fazendo essa correlação com o Cordeiro e com a libertação, com o sangue derramado. Ou seja, quando a gente for para o próximo mês participar da ceia, nós temos aí um entendimento e vamos comer, como se diz, participar, tomar, comer, de maneira entendendo, de maneira a entender o que realmente há. E como igreja, cabe ao pastor, cabe ao líder que está ali naquele momento não permitir. Ninguém vai entrar, tomar da mão de ninguém, não é nosso papel, mas trazer a revelação, falar, olha, a Páscoa é isso. Se você não tem esse entendimento, se você não tem essa decisão na sua vida, você não participa. Ou seja, não leve a participar, porque não vai perdoar os pecados dele, não vai fazê-lo uma nova criatura. A ceia é para quem é nova criatura, não é a nova criatura porque toma a ceia. Você não tem, como eu posso dizer, acesso à ceia, você não tem acesso à ceia, você tem acesso à ceia porque você é nova criatura. Você não se torna nova criatura porque você tomou a ceia. A ceia foi celebrada ali com os discípulos, não foi celebrada com todo mundo, foi com quem ele tinha a comunhão ali. E aí às vezes nós não temos
estamos em algum local ou alguma outra pessoa está com a gente de outra igreja, ou seja, nós temos a comunhão através da Igreja Universal, somos todos comprados pelo mesmo sangue, vamos todos para o mesmo lugar e fazemos parte, ou deveríamos fazer parte da mesma igreja, que é a Igreja de Cristo. Amém? Amém. Então, Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de trazer algo, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, e fortalecermos em Ti, ó Deus. Senhor, que nós venhamos da próxima vez, ó Pai, sempre com o coração, ó Pai, contrito, com o coração, ó Pai, voltado a Ti, ó Deus, e com a nossa mente, com o nosso raciocínio, ó Pai, entendendo, ó Deus, de maneira, ó Pai, mais clara aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que representa aquele momento, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor desceu a essa terra, o Senhor morreu por nós, ó Pai, e hoje nós possamos estar aqui livre do Egito, livre das garras de Faraó, ó Pai, e não somos mais escravos, ó Deus, fomos comprados por Ti, através do Teu sangue, ó Pai, nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como nosso dono, e estamos debaixo da Tua graça. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus, é que oramos, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada um do que aqui está, os que não puderam vir, ó Deus, Senhor, visite cada um, ó Pai, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém.